entender o mutismo seletivo e detectar sinais importantes? Você já viu uma criança que simplesmente não se comunica na escola? Isso pode ser mutismo seletivo e não é timidez. O mutismo seletivo é um transtorno de ansiedade que impede a criança de falar em contextos sociais específicos, mesmo tendo a capacidade verbal. Ela sabe a resposta, quer participar, mas o cérebro trava. Pedir para ir ao banheiro, fazer uma pergunta em sala, contar que está com dor, tudo se torna um desafio silencioso. E tudo isso tem uma explicação neurológica. A amígdala cerebral, responsável por detectar ameaças, acende o alerta quando a criança está em ambientes que ela considera inseguros. Essa ativação bloqueia temporariamente as áreas da fala. É como se o cérebro dissesse: falar aqui não é seguro. Quanto mais tempo a criança evita falar, mais a amígdala reforça essa associação entre o falar e o perigo. O silêncio aprofunda a ansiedade, a autoestima cai e o tratamento se torna mais complexo. A intervenção precisa ser precoce, sensível e especializada. Pais, professores, profissionais, escutem até o silêncio. O mutismo seletivo é real, urgente e tratável. A criança não está resistindo, ela está tentando se proteger, que a gente saiba ouvir, mesmo quando ela não consegue falar. Bem-vindos a mais um episódio do Pode Educar. E hoje a gente recebe a psicóloga Elisa Neiva, especialista em mutismo seletivo. Fica com a gente nesse bate-papo. Mutismo seletivo, tão importante, é um transtorno de ansiedade que afeta crianças a partir dos 2 anos de idade. A criança consegue falar, mas não consegue se expressar em certos ambientes, como a escola ou locais com pessoas fora do convívio familiar. Como isso afeta? Essas crianças têm dificuldade em pedir ajuda a um professor, participar de brincadeiras, fazer perguntas em sala, trabalhar em grupo, participar de contextos sociais. O sofrimento muitas vezes passa despercebido. E agora, pais e escolas podem ajudar, reconhecendo os sinais, acolhendo com empatia, evitando julgamentos, como timidez ou manipulação, controlando expectativas, respeitando o tempo da criança. O poder da intervenção precoce. Intervir cedo ajuda a prevenir ansiedade, baixa autoestima e isolamento social. O que podemos fazer? Criar ambientes seguros para que a criança se sinta confortável, trabalhar junto com psicólogos, professores e a família e respeitar o tempo de cada criança. O mutismo seletivo precisa de atenção, informação e acolhimento. Nesse episódio, também recebemos a psicóloga Daniela Manassero, e vai contar um pouco mais sobre mutismo seletivo. Em suas redes sociais, Daniela mostra a importância da gente tratar, da gente olhar, de que a gente pode acreditar que é possível. Então acompanhe também nas redes e entenda como ela faz esses atendimentos. Ela tem um espaço próprio e é nesse espaço que a gente gravou esse episódio. Conheça a Daniela também e veja como ela está ajudando cada vez mais as pessoas. E se você está buscando se conectar consigo mesmo e entender suas emoções, superar crenças limitantes e padrões negativos, e gerenciar sua ansiedade e melhorar seu humor, você tem que buscar a Daniela. A gente vai deixar aqui o contato para você.
muito bem-vindas ao nosso podcast. Obrigada. Eu gostaria de agradecer o convite, né? De poder estar aqui com vocês e poder divulgar a causa do coletivo. Muito bom. E Elisa, você é psicanalista. Essa é a sua área? Conta um pouquinho pra gente. É interessante. Eu fiz uma viagem longa. Eu comecei sendo psicanalista, né? Eu trabalho com mutismo seletivo há 30 anos. Então, eu comecei sendo psicanalista e psiconcologista. Então, assim, era a minha grande paixão, a psicanálise. A gente tinha essa formação na faculdade, a gente não tinha psicanálise e a terapia cognitivo-comportamental. Não tinha mais uma visão mais ampla, né? E eu segui sendo psicanalista, mas quando eu tive meu primeiro caso de mutismo seletivo, eu senti que ali a psicanálise ela não ia me apoiar. E naquela época eu não tinha contato, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos um contato de segundos como a gente consegue ter hoje, uma busca rápida no Google. E eu segui atendendo, mas sem suporte nenhum, sem trocas, né? E quando eu conheci, cheguei mais próximo às pessoas que trabalhavam com mutismo seletivo fora do Brasil, eu entendi que a terapia cognitivo-comportamental é a terapia que é adequada para o mutismo seletivo. E como eu já tinha me apaixonado pelo mutismo seletivo, eu me formei em terapeuta cognitivo-comportamental, né? Então essa é a abordagem que eu sigo hoje, mas eu costumo dizer que todo psicólogo precisa ter uma malinha de instrumentos, porque cada paciente vai te pedir alguma outra questão a mais que você vai recorrer à sua malinha e não só a psicanálise, a terapia comportamental, qualquer abordagem. Né? Perfeito. E nós estamos também com a Daniela, né? Dani, uma alegria também estar aqui com você. E aqui é o seu consultório, é aqui que tudo acontece? Aqui conta pra gente. Eu também sou psicóloga da TCC. Eu conheci a Elisa há muitos anos. E quando você falou, né, sobre o podcast, e a gente pensou, e eu pensei num assunto que poderia ser abordado, não tinha como não abordar sobre o mutismo, que é algo que não é muito falado, não é conhecido. Não tem como não trazer o mutismo e não trazer ele. Porque hoje a Elisa, ela é um nome no Brasil, a maior conhecedora, tem um instituto do mutismo seletivo. Então, eu tô aqui também participando, né? E, enfim, com vocês e aprendendo muito. Fiz o curso da Elisa há pouco tempo, foi um curso incrível, né? Que qualquer pessoa pode fazer. Tinham professores, tinham psicólogos, tinham mães, né, que também às vezes não têm acesso a profissionais que conheçam o mutismo seletivo, então estavam lá aprendendo para poder ajudar os filhos. Então, assim, foi muito rico o curso, assim, em todos os sentidos. O que é mutismo seletivo? Bom, vamos falar assim, o que não é mutismo seletivo. É mais fácil começar assim? Então, bora lá. Eu acho que, assim, já que a gente está nesse podcast tão bacana, eu acho que assim, a gente falar não é timidez, não é falta de educação, não é vontade de não falar, não é um aluno muito educado ou mal educado, não é um aluno que quer permanecer em silêncio. O mutismo seletivo é um transtorno de ansiedade, num grau, eu digo que é num grau hard, num grau elevadíssimo, tá? Que impede as crianças de se comunicarem socialmente, né? Foi mais de 80% dos casos, segundo os estudos científicos, né, se apresentam na escola. Em casa, mas como assim? Né? Se em casa meu filho é absolutamente falante, se comunica com todos, mas como que na escola ele não se comunica? Né? Hoje, né, passando algum tempo a mais assim, de estudo, né, a gente tem visto outras apresentações do mutismo seletivo. Então, tem muitas crianças que têm chegado hoje para o consultório falando na escola, mas não falando em ambientes sociais. Né? Então, são outras apresentações. Então, é a criança que não consegue se comunicar. Né? Ele tem um grau alto, nível alto de ansiedade. A fala não sai. Não sai. Ela quer se comunicar, mas ela não consegue. Então, para essa criança, é esmagador. Quanto que essa criança é passada com ela, né? Ela quer participar, ela quer brincar. Ela não consegue.
Interagir. Não conseguem interagir. E tem as apresentações que é importante a gente poder ver que às vezes elas falam com as crianças e não falam com os adultos. Só com os adultos e não falam com as crianças, ou não falam com ambos, né? Isso é muito importante para a gente ter um panorama assim, bem específico do que é a criança, olhar para aquela criança, o que está acontecendo, né? Elisa, você começou falando que não é birra, que não é oposição, mas muitas vezes isso é confundido. As escolas interpretam dessa forma, a família interpreta dessa forma. Como lidar? Fala um pouquinho para nós. Sim, existe muita confusão, não é? Acho que não é só a escola. A família, às vezes, por vezes, tem algumas dúvidas, né? Porque alguns comportamentos podem vir juntos. Porque existe a falha em alguns momentos e em alguns momentos específicos não, né? Por isso que eu acho que existe essa confusão das famílias interpretarem que é uma birra. Sim, mas assim, quando a gente tem a família, poxa, meu filho fala em casa, não fala na escola, né? Como é que está acontecendo, né? É que os pais têm tempo grande para receber um diagnóstico, né? Esse é um grande problema que a gente tem, não vou ter quantas vezes que a gente tem no Brasil. É um problema que a gente tem mundial, tá? Porque se a gente for pegar os artigos científicos e for revisar os artigos, a gente vai encontrar isso. Se a gente for conversar com colegas, a gente vai encontrar exatamente esse problema também, né? Então, assim, é a forma de manifestação, como ele se manifesta, né? Que tem que estar atento. Exatamente. E aí, sim, a criança pode apresentar comorbidades, né? Ela pode ter uma outra questão associada, né? Ela pode ter um plot. Um transtorno adaptador, né? Ou outras questões, né? Uma depressão, que está falando, né? Pode ser uma criança que esteja dentro do espectro autista com mutismo seletivo. Então hoje a gente vem vendo que é muito mais complexo do que a gente pensava lá no início, quando a gente começou a estudar. E há uma preocupação muito grande em relação às famílias, né? Porque falar de mutismo seletivo, automaticamente a gente vai pensar ali numa mãe, num pai, num avô, num tio. São os familiares que estão convivendo com essa criança, com esse adolescente, né? E como vocês enxergam esses relacionamentos, né? Ainda existem famílias que têm resistência para procurar ajuda, para entender o que está acontecendo com o seu filho, né? Porque eu imagino que não deve ser fácil você ter uma criança, né, com esse transtorno, e aí os sinais que são dados ao longo ali da vivência da criança são sinais que às vezes não levam para o motivo. Que vocês entendem essa relação com a família, né? Você atende famílias também? Sim, até, inclusive, antes de vocês chegarem, a gente estava tratando sobre isso, né, Dani? Sobre a dificuldade, às vezes, dos pais, né, ajudarem nesse processo, porque é fundamental. Então, geralmente, quando a escola, né, traz, olha, o teu filho não está falando, não está se comunicando com os outros colegas, a mãe assusta, mas como? Ele fala em casa. Porque o seletivo, o mutismo seletivo, é porque é em um lugar. Ele pode ir para outros, né? De repente, ampliar para não falar com os tios, algum familiar. Mas geralmente começa muito mais comum na escola. Então isso vai se estendendo, vamos esperar um pouco, acho que vai passar. E isso, o comportamento da criança vai se automatizando e ele vai perdendo todo o trabalho que um profissional poderia estar fazendo ali, com a escola, com o pai e com a criança. Daniela, então você considera que os pais se tornam até resistentes para entender a sua expressão e estudar? Sim, no início, sim. E é fundamental a participação dos pais nesse processo, né, Elisa? Não tem trabalho se a gente não trabalhar com os pais. A gente tem que ter a triangulação. Virou uma equipe, né? Exatamente. Os pais, os terapeutas e a escola. Ninguém que acontece todo mundo em casamento. Boa! Começa essas escolas que vêm em casamento. Porque eles precisam aceitar que a gente não vai, né?
não forem treinados para poder fazer com os filhos, a gente não vai conseguir só com a criança. Todo mundo precisa falar uma mesma linguagem. Elisa, e o mutismo ele começa a ser identificado na primeira infância, a partir mais ou menos dos 10 anos, 5 anos. Antigamente nós falávamos de 5, 3 anos, nós estamos de 2 anos e meio. Uau, cada vez mais cedo. É. E aí ele vai se estendendo, se não tiver o tratamento adequado, o acompanhamento, ele vai para a adolescência, que gera o isolamento social. Como que as famílias, qual é o seu olhar sobre isso? Porque daí a criança, que ela tem, em alguns momentos, ela não tem a fala, essa interação social. Como que eles enxergam o isolamento social? Como lidar com isso? O mutismo ele já né? A criança já fica isolada socialmente, né? Então, assim, a percepção de que há um isolamento, ela nem sempre acontece. Né? Quando essa criança vai indo para a adolescência, vai se tornando um adulto, ele começa a ter percepção que é uma pessoa que está isolada. Né? E por vezes já é uma pessoa que acostumou a viver em silêncio. Né? Então, assim, é importante que quanto antes nós possamos intervir e quebrar essa barreira do silêncio. É o mais saudável que a gente pode fazer em termos de tratamento de saúde mental. Porque não é nada desejável que uma criança vá avançando, né, para a pré-adolescência, pré-adolescência, se tornando um adulto, que tem uma restrição na comunicação. Né? Mas hoje eu tenho recebido muitos pacientes em idade adulta com mutismo seletivo, ou bem através do diagnóstico dos filhos, né? Ou, por exemplo, estou fazendo uma pesquisa por minha própria conta, assim, eu acho que tem uma questão muito cultural envolvida no mutismo seletivo. Né? Então, eu recebi no meu consultório um levantamento de anamneses, eu recebi muito mais pessoas do estado de São Paulo e do sul, né, do país. Então, a gente indo para o sul do país, a gente vai ter muitos alemães, né, italianos, toda a parte de imigração. E no estado de São Paulo, a gente tem os japoneses. Né? Então, a gente tem uma cultura japonesa extremamente rígida em relação aos padrões comportamentais e que até tem um tratamento do mutismo seletivo diferenciado, porque no Japão a gente precisa ter um silêncio, fazer o silêncio, né? E a gente teve um sofrimento muito grande para os imigrantes que vieram, porque a gente teve a lei do silêncio, acho que foi tentado, né? E a gente teve a lei do silêncio, as pessoas não podiam falar o próprio idioma, né? E eu tenho que estar comigo, eu não fiz nem um estudo mais aprofundado, mas eu vou fazer, e tem muita saída aí, porque é genético, né? É comportamental, tem um modelo que a gente segue dos pais, né? Então a gente não pode deixar de estar pensando nessa questão. E será que o meio interfere de alguma forma, então, diretamente a isso? Porque, ouvindo você falar, me veio muita questão do brasileiro, né? Porque nós somos, né, esse povo que abraça, que se aproxima, acolhedor, e a gente tem muito isso. E o meio proporciona muito essa vivência para as crianças, pensando ali numa faixa etária, né, de quem está começando, 2 aninhos, 3, 4, né, que está conhecendo o mundo, 4 anos principalmente, a faixa etária que eu trabalho, eles estão agora vendo o mundo de uma outra forma. Eles estão entendendo que não tem só ele no mundo, eles têm outras pessoas. Então, talvez esse meio ele possa, de repente, auxiliar de alguma maneira nesse desenvolvimento social. Porque esse transtorno ele vai aumentar, diminuir, isso existe. Porque eu acho que tem muito a ver assim, com a nossa terra aqui, né? Brasil, muito diferente, né? Sim. A gente fala que pessoas eram pessoas, né? Então, assim, é uma tríade, a gente tem que focar muito nela para pensar muito nisso. E sim, o meio ambiente favorece o desenvolvimento.
Da criança. E quando tem uma criança com autismo seletivo, precisa de ter disposição de dar um abraço. A gente vai começar aos pouquinhos com o high five, leve, assim, tocando, né? O psicólogo também, né? Não recebe dando um abraço, vem me dar um abraço, né? Então, não. A gente vai chegar a esse ponto. É tão gostoso quando a gente chega, porque a gente até tem o contrário, porque eu posso te dar um abraço, né? A gente, é a pergunta que vem do paciente, né? Então, quando chega nesse momento, é maravilhoso. E você tem alguma dica para dar para os profissionais, de repente, que está aí nos ouvindo, que tem, né, algum aluno ou algum familiar com esse transtorno? Como iniciar esse cuidado? Nossa, eu acho que o professor tem que. Eu acho que o principal é observar. Primeiro, ter a consciência do que a criança tem, né? Entender o que é, o que ela está sentindo, quais são as dificuldades dela. Está muito alinhado com os pais e com o profissional que está trabalhando com aquela criança. E chegando aos pouquinhos, acho que o segredo é isso, não invadir, e sim Observar e Observar. junto com o psicólogo, né, criando situações e estratégias para ir devagarzinho, aos poucos, expondo aquela criança, né, porque um dos manejos da ansiedade é a exposição, né, que é uma estratégia para você sair daquele comportamento, e isso é o que a gente chama de sensibilização, né. Então, o professor tem que ser muito atento. É fundamental o professor ter esse olhar para o aluno, como ele se comporta, que situações que ele se sente mais ansioso, que ele se fecha mais, porque tem um comportamento, tem até a face, a feição da criança. ela diz, Ela né, fica com a boquinha sorrisinho mais fechado, fechadinha, muitas vezes, mais no cantinho dela. tensa, né? Então você percebe que aquela criança está ansiosa, né? Então, Não tá se sentindo à vontade, né? observar os momentos que de repente ela tá mais relaxada e que ela pode intervir ou oferecer alguma atividade. Sempre deixar ela à Isso vontade, sempre e muito observando. Sim. E isso tudo muito alinhado nessa equipe, né? O psicólogo, os pais. E atentos também a todos os outros amigos, né? Que acabam querendo tentar ajudar, não entender por que ela não fala, porque deve surgir questionamentos, Muito. né? Os Muito. adultos entendem melhor como lidar, mas as crianças, por que ela não fala? Ficam em cima, querendo, né, pegar. E o que gera entender. mais ansiedade, né? Existe uma comparação também, né? A comparação será que também interfere de alguma forma aí nesse detectar o autismo? Porque quando a gente vê uma faixa etária, né, de crianças que já começam com oralidade, tem uns que falam um pouco mais, os outros um pouco menos. E como professor, né, eu também estou em sala de aula, né, como que eu posso ter esse olhar, talvez comparando uma criança que já está com uma oralidade um pouco mais desenvolvida e um outro que não está tanto, então o meu olhar está atento a esse que não está tão com essa oralidade para a faixa etária, porque talvez a preocupação de quem está assistindo aqui, né, a gente, como professor, né, como que em sala eu posso olhar e identificar. Como ser identificado. Então uma comparação talvez possa ser ali uma estratégia. O que vocês pensam sobre isso? Porque no mutismo seletivo ele está dentro dos distúrbios de ansiedade. Então aquela criança para ali. O professor vai perceber que a criança né? Porque não sai a fala, Porque não sai não nada. vai não é que ele não fala, ele tem a competência, a capacidade da fala, né? O que ele não consegue é se Naquele comunicar, ambiente, né? É o se comunicar. De alerta. Então, Se marca ainda, né, Dani? Não come às vezes, né? Porque a realidade é tão alta, tem uma ansiedade social vindo junto, olhar para baixo, né? Um pouquinho, as mãozinhas assim, né? Ou para trás, quando a gente fala com ela, né? como se fosse uma defesa dela. Sim. Se defendendo. É todo o ciclo de ansiedade mesmo, né? Ela tá... Esses movimentos todos são movimentos de ansiedade, né? O ser humano tem, né? É o olhar, né? A gente olha no olhar da gente, então quando a gente vai trabalhar com esse sentido, a primeira coisa que a gente faz é a vida assim, então contato visual, né?
que é tímida, né? A criança que tem ansiosa, que olha no... a pessoa se esquiva, né? Isso intimida. A gente achou muito importante na sua rede social, Elisa, que você coloca ali, né, a importância da criança. Muitas vezes ela sabe até uma letra de música, você fez essa analogia tão especial. Eu achei bem bacana. A criança sabe a letra, como se ela soubesse a letra, mas ela não consegue Cantar, né? Então, E cada uma tem um, nossa, né? fala um pouquinho pra gente dessa analogia incrível. Assim, a gente ficou muito emocionada até. Especial. Muito especial. É o que elas têm de mais bonito quando começa o trabalho com uma criança, né, do motivo seletivo. Eu sempre vou procurar essa criança, vou fazer um trabalho comigo. Eu sempre recebo meu paciente tentando encontrar o que eu tenho de mais bonito. Eu gosto de ver isso. E gosto de mostrar para eles o que é que eles têm de mais bonito. E eu também estou estudando. Assim como eu também gosto que eles possam ver, eu tenho o anseio que eles possam ver beleza no tratamento, né? Então, assim, todos eles têm uma letra de música pronta, tem a própria música que eles sabem. Então, eles só não conseguem, por enquanto, cantar. Esse trabalho que a gente faz é para ir no sentido de que essa voz se liberte, né? E que eles possam cada vez mais, eles possam começar cantando baixinho, e de repente já ser aquela plateia grande, né? Ainda bem que você comprou ela com intenção. Ao meu primeiro foi, né? Ainda bem. E foi mais além. Porque se hoje não tem muita essa informação, imagina que Exato. ela tem isso não faz mais. Tá no consultório sabendo, não é isso. Não é rica. Exatamente. E graças a Tá Elisas que Não. tem aí, graças a Deus, o mutismo tem tratamento. Você tem como tirar a criança dessa condição, o adolescente, que seja um adulto, né? Tem tratamento. E esse ponto é muito importante, Dani, você colocar, porque às vezes as pessoas também estavam pensando assim, nossa, mas eu estou aqui, estou vendo meu filho, tem traços que batem aí com o que a gente está falando, e o que eu faço? Tem tratamento? Então, né? Tem um caminho? Tem tratamento. E existem pessoas maravilhosas, como a Elisa, como vocês, que podem acompanhar. Quando uma família, né, eu acho que é importante a gente dizer isso para os nossos seguidores, quando uma família tem uma situação como essa, né, como que a família pode fazer? Ela procura vocês, né, tem um primeiro contato, vocês avaliam ali também a criança. Até pra você também escola. atende, né, Dani? Sim. Mutismo seletivo, né? Atendo. Então, como é esse processo, até para que as pessoas que estão assistindo a gente entendam, né? Eu tenho um caminho, tenho um tratamento, mas o que eu faço? Eu procuro, né? E depois vai ter uma entrevista, vai ter uma sondagem, vai ter uma avaliação, eles vão caminhar juntos, né? Só assim, para todo mundo estar tranquilo que existe ali um meio, né? Coisa assim, a gente tem que pensar em tudo todo. Eu não consigo trabalhar assim. Sofre com pressa. As crianças têm pressa, os pais sofrem com isso. Então, o trabalho começa, é um conjunto, né? Tem que fazer a orquestra tocar bem afinado. Então, o trabalho começa com uma entrevista com os pais, né? E com todos os dados que sejam possíveis e imagináveis, né? A avaliação de tudo é muito importante. O contato com a escola, na sequência, o contato com a escola, e depois a gente vai avaliar a criança, né? No ambiente, o ideal é que essa criança seja avaliada em casa ou no ambiente externo, mas isso escolar. Mas isso não é absolutamente, é totalmente viável no nosso país. Porque hoje eu atendo pessoas do Brasil todo. E é muito difícil a gente conseguir fazer uma promoção e acaba ficando inviável financeiramente também, né?
Então, ver a criança no ambiente natural, como a gente chama, né, é muito difícil. Então, quando a gente está chegando mais perto, assim, Campinas, Sorocaba, Vinhedo, Valinhos, que é onde eu tenho ido, né, São Paulo, aí ótimo, né? Algumas vezes para fora dos estados. Mas se não, a gente vê na clínica, ou se não, a gente faz online, que é muito bem-vindo, porque a gente orienta os pais e também atende as crianças no online, dá muito certo, porque a gente já trabalhava assim antes da pandemia. Acho que é um ponto super importante também que você pensa, que a pandemia e assim, a pandemia, né, trouxe ao mesmo tempo esse mecanismo de vídeo, né, que a gente aprendeu a gravar e tal, uma total fechamento ali, uma exclusão, né, da rede social. Exato. Então, para quem já estava com algum tipo de sinal ali, né, desse transtorno, a pandemia veio para selar de vez, né, porque a gente não teve mais contato com ninguém, né, abriu as portas. Isso. Tiveram os dois lados, né? O lado catastrófico, terrível que nós vivemos, né? Foi um lado assim, que pôde ver mais as crianças e as famílias e cuidar e tratar o adequado, né? Sem que o diagnóstico fosse confundido com outras questões, como por exemplo, transtorno de foi maravilhoso, mas gostaria que você deixasse uma mensagem para as famílias. Eu gosto muito de uma frase assim, que não sei, é um pouco desconhecido, mas eu digo assim: somos sempre anjos de uma asa só e precisamos abraçar-nos uns aos outros para que possamos voar. É lindo! Eu agradeço muito obrigada. Nós que agradecemos. Dani, quer deixar uma mensagem também para nós, para as famílias, profissionais? Eu acho que a mensagem é tentar família. Eu acho que isso traz uma paz os pais, é importante as pessoas se aprofundarem nesse assunto, sobre o motivismo, né, e poderem ter um olhar mais sensível para essas crianças, né, que estão com essa ansiedade, e saber que tem tratamento e que no final dá tudo certo. Dá tudo certo. O Instagram, você tem Instagram também. O e-mail é mutismoseletivobrasil@gmail.com. Então, e também a página, né, que é Mutismo Seletivo Brasil, www.mutismoseletivobrasil.com. Nessa página tem várias informações, né? Olha, a gente quer presentear vocês, Por favor, né? Porque a Juliana. gente agradece demais, né? Sempre um motivo de alegria a gente ver pessoas que têm, né, tanto conhecimento. E passar isso para os nossos seguidores daqui, gente, a gente fica muito feliz, né, Emília? Com certeza. E então a gente quer encerrar o episódio dando um presente para vocês, né? Este é o livro Olhos de Águia, da editora Newcastle. Até agradecer aqui a editora Newcastle, né? Sigam lá na rede também. O Gustavo Martinez, ele é ali a cabeça, né, desse livro, né? Ele comandou toda a parte ali de coautoria. Eu estou nesse livro e conto nele o nascimento aqui do podcast. Então a gente quer agradecer, né? Muita gratidão por vocês abrirem esse espaço pra gente, né? Abrir esse horário para conversar com a gente. Então, recebam assim um carinho, né? Em nossos nomes aí. Obrigada a vocês. Obrigada a você, Poliana e Elisa. Eu sempre falo que existem professores e existem educadores, né? Que olham além da matéria, da parte pedagógica e olham o ser humano. É o mais importante. Exato. Parabéns pela iniciativa de levar essa informação, né? Para outros profissionais que não são só famílias, são outros professores, psicopedagogos, psicólogos que estão aí vendo o canal de vocês. Parabéns por essa sensibilidade aí de levar informação. Isso é muito importante. Muito obrigada, gente.
Bom, então vamos encerrar nosso episódio. E lembrem, sigam lá a gente, @podeeducar.podcast. Pode educar, Elisa? Pode educar. Então, beijo, até o próximo episódio. Se inscreva no canal, curta e compartilhe.